Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um vídeo. Amém, meus amados? E o vídeo de hoje é um tema que eu estava esperando muito para falar e eu queria compartilhar com vocês. E o tema de hoje é batalha espiritual. Lucas, o que é uma batalha espiritual? Como eu sei que eu estou enfrentando uma batalha espiritual? Como devemos enfrentar essa batalha espiritual? E há algumas perguntas que eu vou fazer em cima desse tema. Amém? Convido você agora, onde que você está, o lugar que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, feche os seus olhos aí onde você está, coloca a mão no seu coração. Vamos estar fazendo uma breve oração e convidando o Espírito Santo para nos conduzir nesse dia de hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por essa vida que está vendo esse vídeo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, como uma forma, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de te adorar, de engrandecer ao teu santo nome. Nós te pedimos que o Senhor possa visitá-los, Senhor, seja amanhã, Senhor, seja à tarde, seja à noite, não sei qual é o horário, mas que o Senhor possa adentrar dentro deste ambiente e comover, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, trazendo sobre ela, sobre ele, o intelecto, meu Pai, da Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Abra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, essa mente e desperte, Senhor, para o desejá-lo cada vez mais. Assim nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, amigo Espírito Santo. E que o seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Eu queria compartilhar com você este tema, o que é uma guerra espiritual, como devemos enfrentar uma guerra espiritual. E nos tempos atuais é muito comum um cristão, uma pessoa que está se convertendo recentemente ao cristianismo, enfrentar uma batalha e não entender o que está acontecendo. Você já se pegou naqueles dias onde você se levanta da sua cama empolgado, animado e desejando vencer? Só que tem dias que você levanta da sua cama com uma autoestima lá embaixo, querendo falhar, dizendo que você é fracassado, dizendo que você é isso, que você é aquilo, ou até mesmo desistir de tudo aquilo que um dia você construiu, seja o seu status, seja a sua fama, seja a sua trajetória, o objetivo que você tanto almeja, uma empresa que um dia você decidiu investir todo o seu tempo, agora você levantou da sua cama e você está com um desejo incomum que você jamais pensaria e querer desistir, jogar para lá o seu relacionamento, não quer mais, tá, parece que tá tudo dando errado, vocês só discutem e dentro de casa só tem confusão, guerra ali, guerra aqui e você já não entende o que está acontecendo. Bom, eu quero te dizer, você está enfrentando uma batalha espiritual e não está sabendo se posicionar. E uma verdade é que o mundo invisível ele é tão real quanto o mundo visível. Você já experimentou colocar o seu dedo dentro da tomada? Sim, você vai levar um choque. Você vai tomar um choque e você não vai saber de onde que veio. Logicamente, vai saber de onde que veio, mas você não vai ver o choque vindo. Por quê? Porque é algo invisível. É como uma árvore. Quando você planta ela, você não vê o que está dando crescimento a ela, mas é a raiz que está por dentro da terra. Ou seja, o que rege o mundo visível, o que rege o mundo natural, é as coisas espirituais, é as coisas sobrenaturais. E por muitas pessoas que têm a mente fechada, aquelas famosas pessoas ignorantes acerca do assunto, dizem que isso não tem nada a ver. Mas eu queria te convidar e te mostrar que tudo isso que você está vivendo ou até mesmo sentindo, sim, tem a ver. Antes da gente dar início a essas perguntas, primeiro eu quero te dizer e deixar bem claro a você. Primeiro, a gente tem que entender que somos feitos de três tipos de coisa. Primeiro, o corpo, que nos mantém fisicamente vivos, nos faz e nos permite levar e ser conduzido a algum lugar, a algum ambiente,
e até mesmo interagir com as outras pessoas. Segundo, a nossa alma, a área do nosso sentimento, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o nosso intelecto e também o nosso espírito, né? Que é o nosso ponto de partida, é a nossa origem, aonde que o Senhor soprou sobre nossas narinas, soprou sobre nós, e nós temos a essa vida que foi nos concedido através do nosso Senhor, nosso Salvador e nosso eterno e maravilhoso Senhor. Primeiro, o que é uma guerra espiritual? Vamos lá, você que pode me acompanha aí, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pega o seu caderno e vamos começar as notações. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: porque não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, governantes da treva deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Observa que tem uma série de demônios que atuam e regem o mundo espiritual de uma forma tentando fazer você se esquecer da sua identidade, tentando convencer que o ambiente ele é totalmente ao contrário daquilo que você pensa ou imagina, tudo fazendo com que você fracasse. Primeiro ponto, quando Paulo ele dá início a este versículo, ele inicia o versículo dizendo: porque não lutamos contra a carne e contra o sangue. E desde já eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O que, Lucas? Primeiro, aquela pessoa, aquele fofoqueiro de plantão que vive levantando calúnia contra a sua vida, vive levantando difamação contra a sua vida. Eu já queria liberar sobre a sua vida. Não perca tempo com esse tipo de pessoa, porque a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Se põe e se coloque diante do Senhor. Dobre o seu joelho e fala o que está acontecendo, que o Senhor fará coisas inefáveis, inerrantes sobre a sua vida. Segundo, não se preocupe com aquele invejoso que está invejando você, dizendo que as suas orações não vai dar certo, que o seu objetivo não vai ser concedido, que o seu objetivo não vai ser construído. Deixa eu te falar uma coisa, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Queira Satanás ou não, a palavra é que Satanás ele vai morder a testa, mas ele vai ter que ver as promessas do Senhor se cumprir sobre a sua vida. Amém? E desde já eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração. Paulo ele nos deixa claro que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Aleluia! Até aí nós entendemos bem. Segundo ponto, porque essas guerras existem. E eu quero te levar lá em João capítulo 10, versículo de número 10. Vamos lá juntamente comigo. Aleluia. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, vai ser tudo natural, sem edição. Somente vou postar até que dê certo, né? E a gente começa a fazer algumas edições aqui e ali. Enquanto nós não temos, né, esse objetivo de editar os vídeos, fazer uma coisa bem enfeitada, a gente vai postar no natural mesmo, sem corte, e é isso, tá bom? O natural, vocês vão acompanhar como é o Lucas, estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, é isso daí. Primeiro, o ladrão, João capítulo 10, versículo de número 10, diz a palavra: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Parte A. Olha que Jesus ele está dizendo: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A gente tem que entender o contexto da história, porque a gente não pode pegar um versículo e simplesmente aplicar assim de repente. É claro que se você ler o contexto de capítulo 10 de João, Jesus ele não está falando sobre Satanás. Jesus ele está falando acerca dos pastores. Só que para o pastor ele ser influenciado, ou melhor dizendo, para o pastor fazer essas coisas, roubar, matar e até mesmo destruir, ele precisa ser influenciado
por algo, e esse algo é Satanás. Então, a intenção de Satanás para com a minha vida, para com a sua vida é matar, roubar e destruir. Essa é uma das tentativas de Satanás. O porquê dessa guerra acontece? Outro motivo, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vamos lá, juntamente comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 17, que diz a palavra. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Perdão. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por que essas guerras existem? Aqui está um do segundo motivo. É lógico que existe uma variedade de motivos, mas assim como a escritura ela aplica e ela diz que nós somos os remanescentes. Nós somos aquele povo que o Senhor escolheu, levantou eu, a minha vida, a sua vida, para que nós levássemos, ou melhor dizendo, que nós sejamos as testemunhas de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eu e você nos se disponibilizamos para sermos testemunhas de Cristo, Satanás ele se levanta com uma grande ira sobre a minha e sobre a sua vida. Terceira pergunta que é muito importante é: como enfrentar uma guerra espiritual? Eu também quero te levar a em Efésios. Efésios capítulo 6. Diz a palavra do Senhor assim: você que encontrar, você que tiver com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta em nome do Senhor Jesus, porque tudo aqui é com base na palavra. Amém? Capítulo 6, versículo de número 13. Diz a palavra: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. Calçado os vossos pés na preparação do evangelho. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16, eu quero dar uma segurada aqui com você e parar para explicar um pouco mais esse versículo. Fala acerca do escudo da fé que nos protege em movimento. Enquanto nós estamos em movimento, enquanto nós estamos fazendo a obra, Satanás ele lança contra a nossa vida dardos inflamados. A gente sabe que dardo ele é lançado através de uma longura, ou seja, tem um, como posso dizer, tem uma distância entre eu e entre o inimigo, e ele lançando esses dardos inflamados, ou seja, ele é machucado do lado exterior, ou seja, ele lança de longe em mim esse dardo, e lançando esse dardo de longe em mim, ele interfere algo dentro, ou seja, é algo de fora para dentro que ele lança, seja palavras, seja coisas que é lançada sobre a nossa vida. Lembra no começo do vídeo a qual eu falei do invejoso, a qual eu falei do fofoqueiro, que ele levanta a calúnia contra a sua vida, o invejoso fala que não vai dar certo os seus objetivos? É mais ou menos isso. Ele sendo influenciado por Satanás, essas pessoas sendo influenciadas por Satanás e lançando palavras contra a sua vida, lançando maldições contra a sua vida, e acaba se tornando um dardo inflamado, aquela palavra que você menos esperaria, e veio para destruir a sua alma, para destruir o seu coração, querer trazer uma tristeza profunda, ao ponto de você querer parar, estagnar, ficar parado. E é necessário você ter o escudo da fé para que você possa enfrentar isso. Essas são uma das armas de Satanás contra a sua vida, o dardo inflamado, a qual a pessoa ela lança sobre a sua vida, a palavra que ela lança sobre a sua vida, de fora e
dentro afeta bastante. Então você tem que estar sempre atento a isso, né? Versículo de número 17. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Uma das coisas que você tem que enfrentar Satanás, sim, é a palavra. Se você não tem a sua fé fundamentada na palavra, se você não lê as escrituras, você vai estar bastante vulnerável à batalha espiritual. A chance, uma coisa eu aprendi, um dia disseram para mim, Lucas, é muito mais fácil a pessoa que está deitada no chão puxar a pessoa que está de pé para baixo. Mas quando você está firmado na palavra, quando você tem a palavra, quando você tem a escritura gravada no seu coração, como diz Deus para Josué, medita nesta lei dia e noite e não aparta ela de ti. Ou seja, é Deus falando para que você não se perca, para que você não deixe de ser orientado, para que você não seja manipulado por ninguém, mas seja orientado nas escrituras, para que você seja orientado no seu destino, no seu objetivo. Mantenha-se firme, apregoado na palavra, que a palavra esteja dentro do seu coração, tá? Versículo de número 19, versículo de número 18. Orando em todo o tempo esteja em oração, espírito de oração, sempre que você estiver caminhando, sempre que você estiver dialogando, independente do que seja. Sabe aqueles pensamentos que surgem na sua mente, aqueles filmes que passam diante dos seus olhos, começa a conversar com o Senhor, nem que seja dentro do seu trabalho, na sua faculdade, na sala de aula, peça um momento, vai no banheiro, para um momento, vai no banheiro, fala com Deus ali, Senhor, me guarda, me livra de todo mal, aqueles que me cercam, que tentam tramar minha destruição. Em nome de Senhor Jesus, seja repreendido. Em todo tempo estejais orando. E não só isso, olha o que ele fala. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ou seja, não somente você está orando, mas você também está em vigilância. Algo que eu admiro no Senhor Jesus é que ele vai aos discípulos, ele diz, vigiai e orai para que não caias em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E aqui a gente observa algo muito interessante, porque Jesus ele fala primeiro, vigiai e orai. Por que primeiro esteja em vigilância? Porque a oração é algo contínuo. A oração é necessário você tomar uma atitude. Não é simplesmente olhar para os céus e dizer, Senhor, me livra disso, sendo que eu não tenho vigilância. Por exemplo, Billy Graham, ele vai dizer, uma repórter vai entrevistar ele e vai dizer, Billy Graham, caso você entre dentro de um quarto, com uma mulher bonita, o que acontece? Billy Graham vai responder, se eu entro dentro deste quarto com essa mulher bonita, eu peco, eu caio. Por quê? Porque eu sou fraco, eu sou carne. Então, basicamente, eu caio. Mas como um homem prudente e vigilante nas minhas atitudes, eu não somente oro, mas me mantenho em vigilância. E eu fujo da aparência do mal. Então não só basta você orar, você também tem que vigiar. Amém? E por último, né, que é fechar as brechas. Capítulo de número 26 do livro de Mateus. Capítulo de número 26, versículo de número 41. A palavra do Senhor diz assim, ó. Versículo 41. Isso, 26, 41. 26, 41 diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Basicamente, o que nós falamos. Fechar a brecha é mais ou menos isso. Não somente estar em oração, mas também está em vigilância. É necessário a vigilância. Por que é necessária a vigilância? Por quê? Porque ela impede que nós abrimos a brecha para que Satanás ele entre e faça arruaça na nossa vida. Amém? Então nesse vídeo de hoje você aprendeu o que é uma batalha espiritual. Você entende o porquê você está enfrentando aquela autoestima baixa, ou até muitas das vezes querendo parar e desistir, ouvindo pensamentos sobre a sua cabeça que você jamais imaginaria, né? Então eu quero te deixar com essa palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com demais pessoas, com seus amigos, parentes próximos, que você saiba que vai ser de uma ajuda extraordinária.
Amém? Deus te abençoe e eu fico por aqui.